Graça e paz, meus amados irmãos, estamos aqui com vocês para mais uma live ao vivo, aguardando as pessoas estarem entrando aí conosco. De qualquer forma, essa mensagem vai ficar gravada para você que deseja assistir um outro momento. Tem alguém conectado já no canal conosco, seja bem-vindo ou bem-vinda, e que essa live possa te alcançar, seja agora, ao vivo ou no outro momento. Rian está aqui conosco, entrou no Instagram. Eu vou procurar me adiantar ao máximo nessa palavra. Não sei quanto tempo meu celular vai durar com carga. Ele está com carregador ali, mas vamos tentar. Mas que Deus te abençoe hoje. Movo sobrenatural na sua vida e que você possa abrir o seu entendimento. Nós estamos falando sobre Pessah, Páscoa, né? Hoje é a parte 2, nós vamos até domingo falando sobre isso. Shalom, shalom, meu amado amigo Marcondes, que está no canal conosco online. Seja bem-vindo em nome de Jesus. E nós vamos falar sobre Páscoa, sobre o que significa isso e sobre o que isso representa para nós, né? Páscoa, no hebraico, é Pessah e significa passagem, que fala sobre a passagem do anjo da morte sobre as casas dos hebreus, sobre as casas daqueles que tinham em seus umbrais sangue aspergido e na verga de suas portas, e sobre a libertação. Então, Páscoa representa a libertação. A tradução literal é passagem, mas ela representa para nós libertação. Da mesma forma, para nós hoje, embora a história seja interessante para a gente conhecer, mas ela fala, o importante para nós hoje é Jesus, e que através da morte de Jesus, que é o Cordeiro de Deus, representa para nós também essa libertação, essa oportunidade de estarmos em Cristo e através disso ganharmos salvação e nossa herança, que é o céu. Então eu quero falar um pouco hoje com você sobre Gênesis 15. O livro de Gênesis, no capítulo 15, e a partir desse texto vou entrar falando dessa história do povo hebreu no Egito, e você vai entender por que ontem nós falamos sobre José, que tem toda a relação com o que nós vamos falar hoje. Ontem eu disse que foi uma introdução, hoje iríamos entrar no assunto do Egito, mas é preciso entender a importância de José nessa história, que fez toda a diferença. E José era um sonhador. Da mesma forma, você que é um sonhador, você faz toda a diferença para Jesus e na vida da tua família, na tua casa, para os seus negócios, porque é a partir dos seus sonhos que você vai alcançar os teus projetos
e assim alcançar a vitória. Então eu quero ler aqui em Gênesis, no capítulo 15, e diz assim a palavra. Lembrando que estamos gravando pelo Instagram e pelo nosso canal no YouTube. Depois dessa gravação vai para o Facebook. Então, para você que está online conosco, seja bem-vindo. Você que está assistindo depois, em forma de gravação, seja bem-vindo. Que essa palavra possa abençoar a sua vida e ampliar o seu conhecimento e a sua visão sobre o significado de Pessah, que é Páscoa. E diz assim no capítulo 15 de Gênesis: depois desses acontecimentos, Abrão recebeu a seguinte mensagem de Deus. Vou abaixar um pouco o som aqui, para não atrapalhar você ouvir. Eu coloquei um playback de fundo chamado Graça, que é o favor imerecido que nós recebemos de Jesus, e isso é real. Recebemos um favor imerecido, porque não merecemos o que Jesus fez por nós, mas Ele fez, e nós temos direito a isso através dele. E voltando a Gênesis 15, depois desses acontecimentos, Abrão recebeu a seguinte mensagem de Deus durante uma visão: Abrão, você não precisa ter medo, disse Deus. Eu sou seu escudo. Sua recompensa será muito grande. Lembrando que eu estou lendo a mensagem, a minha versão. Sua recompensa será muito grande. Da mesma forma, eu digo a você: não temas. Não tenha medo desse período que você está passando. Chegou aqui o Jefferson, o grande Jefferson, chegou no Instagram. Seja bem-vindo, meu irmão. Estamos lendo Gênesis 15. E seja abençoado com essa palavra que nós estamos em... além do tema do mês, eu acredito, essa semana estamos falando de Pessah, que é Páscoa. Marlon Felipe, seja bem-vindo, meu irmão. Graça e paz, quanto tempo, saudade, estávamos falando hoje nas mensagens. Seja bem-vindo e que o Senhor possa liberar essa palavra no teu coração, em nome de Jesus. Grande beijo para você, Marlon, seja bem-vindo. Estamos falando em Gênesis 15 e eu retorno aqui dizendo no versículo 1, dizendo para você que está nesse período de dificuldade, de incerteza, o que Deus disse a Abraão: não precisa ter medo. Não precisa ter medo. A sua recompensa será grande, porque vivemos em momentos de incerteza. Mas a nossa certeza nunca foi nas questões do mundo. A nossa certeza sempre esteve em Deus, sempre esteve em Jesus. E ela precisa continuar firme em Jesus. A nossa visão e a nossa confiança precisa permanecer nele. E ele vem nos confortar dizendo que não precisamos ter medo, porque a nossa recompensa será muito grande. A sua recompensa, irmão, será muito grande se você está em Cristo Jesus. E eu continuo lendo o versículo 2 do capítulo 15 de Gênesis. E Abrão respondeu: eterno e soberano, de que me servem tuas dádivas se não tenho filhos? Se Eliezer de Damasco vai ficar com toda a minha herança. Abraão prosseguiu: tu não me deste filhos, e agora um simples empregado vai ficar com tudo. Abraão começa a questionar com Deus. Eu quero dizer que esse texto de Gênesis 15, ele é fundamental na Bíblia. Ele é um dos textos mais importantes da Bíblia, porque aqui vai ser fechado com Abraão um contrato, algo que perdurou e perdura até hoje, que nos alcançou hoje. Muitas vezes não damos a devida importância aos textos bíblicos, mas esse texto de Gênesis 15, ele fecha algo que perdura até hoje nas nossas vidas e que nos alcançou. E aí nós chamamos Abraão o pai da fé e falamos que ele foi justificado, a sua fé foi imputada como justiça. Isso está lá em Hebreus 11. E foi nesse momento aqui que Deus justificou Abraão, que Abraão foi justificado perante Deus.
E é muito importante essa palavra, e ela dá base para muitas coisas hoje. E ela também dá base para esse momento de Páscoa, que é lindo e é importante para nós. E aí eu preciso que você preste muita atenção para receber essa palavra. Shalom, shalom, meu irmão Marlon. Seja bem-vindo em nome de Jesus mais uma vez, né? E ele vem dizendo, e Abraão vem questionando o Senhor que os bens e tudo que Deus tinha prosperado em Abrão, né? Ainda Abrão, tudo que Deus tinha prosperado, tudo que Deus tinha feito, ficaria para o seu empregado Eliezer, porque Abraão não tinha filhos, ele precisava de filhos homens, porque em Israel, na verdade, na família patriarcal, né? Quem herda tudo do pai é o primogênito, é o primeiro filho, e Abraão não tinha filhos. E isso era um problema para Abraão nessa época, porque os bens dele seriam geridos pelo único homem que ele tinha na casa, que era seu empregado, Eliezer. Ele começou a questionar Deus: o que adianta as suas dádivas se eu não tenho um filho para que possa gerar na minha vida um legado? E é importantíssimo para nós deixarmos um legado. É importante que nós não passamos a nossa vida aqui, não venhamos a passar a nossa vida nesse curto período na Terra e não deixamos nada para trás, não deixamos história. Tem pessoas que vivem as suas vidas conforme querem e não deixam nenhum legado. É importante que nós possamos fazer história. E eu quero dizer que você que está ouvindo essa palavra hoje, você vai fazer história na sua vida. Você vai ter progresso, você vai ter prosperidade, porque o Senhor chamou a nós, a cada um de nós, para criar um legado. E é importantíssimo isso na nossa vida. Por quê? Porque isso influencia não só na nossa história, como na história vindoura, que ainda virá dos nossos filhos, dos nossos netos e assim sucessivamente. E aí Abraão está questionando Deus essa questão. Eu não vou deixar legado, eu não vou deixar história. O Senhor me chamou, me tirou lá em Gênesis 12 da tenda, pediu para que eu te obedecesse e nós construímos juntos isso tudo, mas para quem eu vou deixar esse legado? O Senhor disse que eu seria dono da promessa. Então Abraão começa a questionar Deus nesse momento e Deus responde para ele. E aí ele vem falando o seguinte: então o Eterno levou Abraão para fora da tenda e disse. E aí isso eu acho interessante, porque Deus, quando quer ter conosco, geralmente ele nos leva para um reservado. Ele não quis falar com Abraão no meio da tenda dele, ele levou Abraão para fora da tenda. Ele retirou Abraão da tenda para falar a Abraão e revelar a Abraão algo e mostrar a Abraão algo, porque Deus não só fala, ele mostra. Porque se nós, as palavras que entram nos nossos ouvidos, elas se vão, elas se perdem. Talvez o que esteja sendo dito hoje, ele vai se perder. E o bom de ficar gravado, porque você pode recuperar essa fala a qualquer momento. Mas Deus, ele apenas não só fala, mas ele também mostra. E aí ele chamou Abraão para fora da tenda e disse: olhe para o céu e conte as estrelas. Você consegue fazer isso? Imagine que assim serão seus descendentes. Sua família será muito grande. Ele declara a Abraão: sua família será muito grande. Da mesma forma, eu digo a você que a sua família será muito grande. Não por filhos, mas por descendentes. Pessoas que vão ouvir a sua voz, vão seguir as suas orientações e serão prósperos através da palavra de Deus que será liberada na sua vida. Fala, meu filho. Tudo bem? O que aconteceu? Tá todo doido. Ah, Pode abrir a porta, então, tem alguém ali. Então, que você receba essa palavra e entenda que a sua descendência será grande, porque você fará discípulos, porque essa é uma ordenança de Jesus: fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e assim será contigo. Deus continuou falando a Abraão. Abraão acreditou
no eterno. Eu quero dizer para você, acredite. Nós estamos num tema do mês que a palavra é eu acredito. Eu acredito. Eu quero dizer que você precisa, vou repetir o que eu disse ontem, você precisa levantar todas as manhãs e dizer eu acredito. Eu acredito em mim. Eu acredito que eu vou ter um legado. Eu acredito que eu vou deixar uma história. Eu acredito que eu serei próspero. Eu acredito no Deus que me chamou. Eu acredito em Jesus. Eu acredito naqueles que têm me confiado a promessa. Então acredite, porque Abraão aqui acreditou no eterno. E Deus o declarou justificado diante dele. Deus declarou a partir desse momento: Abraão, você está justificado perante mim, a tua fé será lhe imputado como justiça. Daqui saiu essa frase do Senhor que declarou sobre Abraão. Da mesma forma, eu declaro com você: tenha fé, porque essa fé vai fazer você voar alto, conquistar, ser vitorioso. Tenha fé e deixa que essa fé impute justiça de Deus na sua vida. Para que as pessoas olhem para você e olhem como alguém justo, alguém que caminha com Deus, alguém que persevera no Evangelho. Então que essa palavra te alcance. E o Eterno prosseguiu: eu sou o mesmo Eterno, o mesmo Deus que o trouxe ele, Abraão, de Ur dos Caldeus, e deu a você esta terra para que a possuísse. Deus reafirmando: eu sou aquele mesmo Deus, eu não mudei. Eu quero dizer para você, meu irmão, Deus não mudou. O mesmo Deus que tirou Abraão de Ur dos Caldeus, o mesmo Deus que justificou Abraão através da sua fé, é o mesmo Deus que está comigo hoje, com você hoje, declarando que nós somos vitoriosos, que nós vamos romper, que nós vamos passar por esse período de dificuldade, de incerteza, porque a nossa certeza nunca esteve no mundo, sempre esteve no Senhor. A nossa esperança está em Deus, e o Deus é o mesmo, Ele não mudou, Ele é o mesmo ontem, Ele mesmo hoje, e é o mesmo que será eternamente. E o Senhor será contigo. E o Senhor vai te fazer prosperar, vai te fazer seguir em nome de Jesus. Quero aproveitar aqui, estou vendo o Jefferson dar um oi ali e no nosso canal ali dando um ok. Queria pedir que depois todos que estão online, os que forem assistir depois, dá um likezinho lá no nosso canal, dá um ok para nos ajudar na divulgação. Se inscreva no nosso canal, esteja lá conosco, tem alguns inscritos, mas muitas postagens que não dá para ser feita no Instagram, nós estamos fazendo no canal, então lá está tudo registrado. Dá o seu likezinho lá, se inscreva e caminhe link para mais pessoas para estarem conosco, inscritos no canal, para serem abençoados também, em nome de Jesus. E eu quero continuar aqui. Então Deus é o mesmo Deus de Abraão é o mesmo Deus de hoje. Ele é um Deus imutável. E as promessas que Ele fez na minha vida e na sua vida, Ele vai cumprir. Então é necessário que você confie, que você acredite no eterno. Você precisa dizer: eu acredito, isso é real, isso é um fato que o Senhor vai fazer, que o Senhor te chamou. E detalhe, a cada dia que passa em que nós estamos juntos, eu sei que você sente dentro de si como vai dar certo. Essa semana estivemos juntos, né, Jefferson? Ontem, né? Estivemos juntos, eu e o Jefferson, profetizando lá no projeto lá do Jefferson. Ele levou, junto com o irmão, os pallets em que nós vamos ajustar o altar, aumentar o altar. Então as coisas estão acontecendo. A igreja instalamos a internet está ok, está funcionando. Domingo já estaremos ao vivo com a internet. As coisas estão caminhando, porque as promessas que Deus fez, elas estão acontecendo e elas permanecerão acontecendo, porque o Deus é o mesmo que prometeu. E se Ele prometeu, irmão, Ele é fiel para cumprir. Então seja justificado perante o Senhor, acredite na sua palavra, siga em frente, creia que esse mal, esse surto que está acontecendo, essa pandemia,
Não vai nos derrubar, mas sim vai nos fortalecer para permanecermos firmes nessa batalha. Em nome de Jesus. E Deus, ele veio falando com Abraão, por quê? Porque Abraão se encontrou num momento de fraqueza dele, num momento de dúvida. Amém. Exatamente, irmão Jefferson. Ele nos libertou das trevas, nos transportou para esse reino maravilhoso. E esse reino, ele não só é real, como ele é acessível através de Jesus. Ele veio falando porque Abraão estava num momento de fragilidade, num momento de incerteza. Por quê? Eu não tenho filhos. Eu não tenho filhos. Aí nós falamos que Abraão é o rei, é o herói da fé, né? Ele é o herói da fé, Mas você e eu que também somos heróis da fé, embora não estejamos relatados na Bíblia, mas nós temos aí Atos, né? O livro que foi escrito ainda está sendo escrito por cada um de nós hoje. Nós também, em certos momentos, nos bate dúvidas, nos bate incerteza, mas nós temos que quebrar isso no poder do nome de Jesus e lançar por terra e saber que Ele é Senhor. Ele é Senhor sobre a nossa vida, Ele é Senhor sobre tudo, e as promessas que Ele nos fez, Ele vai cumprir. Por quê? Porque Ele é justo. Ele é justo, e nós temos que confiar e acreditar nesse Deus. E aí Abraão, nesse momento de dúvida, ele se declara diante do Senhor, e o Senhor vem dizendo: eu sou o mesmo Abraão, o mesmo que trouxe você de Ur dos Caldeus e deu a você esta terra para que a possuísse. E Abraão disse: eterno soberano, como vou saber que tudo isso será meu? Surge a dúvida ainda. Abraão está questionando Deus a respeito de muitas coisas, como eu e você questionando muitas vezes. Quantas vezes, meu irmão, você questiona, quantas vezes, minha irmã, você questiona Deus sobre tantas coisas? Oh, Senhor, mas por que isso não aconteceu? Mas por que isso não foi assim? E por que não foi desse jeito? Nós questionamos, colocamos nossa fé em dúvida, e muitas vezes. Da mesma forma, Abraão estava aqui. Aí Deus fez o seguinte: Abraão, traga-me um novilho, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos de idade, uma rolinha e uma pombinha. E aqui ele começou a explicar a Abraão o que Abraão deveria fazer. Abraão trouxe os animais à presença do Eterno, cortou ao meio, pôs as metades em uma frente para a outra. As aves ele não cortou, deixou inteira, né, que são as pombinhas e a rolinha. Então os urubus começaram a pousar sobre as carcaças, mas Abraão os enxotava. Quando o sol se pôs, Abraão caiu num sono profundo e uma sensação de terror se apoderou dele, porque a escuridão era muito densa. Aqui Deus chamou Abraão para um voto. Não tem nada mais poderoso e gerador de fé em nós do que um voto. Se você está em dúvida a respeito das promessas que o Senhor tem sobre a tua vida, faça um voto com Ele. Faça um concerto com Ele. Aqui, Deus chamou Abraão para um concerto. Falou: Abraão, traga as ofertas. Traga as ofertas. Quantas vezes Deus já te pediu uma oferta e você não deu, irmão? Quantas vezes Deus já colocou no seu coração: traga uma oferta, e você resistiu? Deus chamando você para um concerto, para um voto. Concerto, quer dizer, é contrato. Chamando você para fazer um contrato de aliança com você, e você, não, você se reserva. Meu irmão, quando Deus te pede, irmão, mergulhe nisso, porque Deus quer fechar algo eterno com você. Quer fechar uma palavra concreta que vai perdurar durante a sua existência, que vai fazer cumprir as promessas, que vai abrir as portas da fé para que você creia que o Senhor é Deus. E aí chamou Abraão a esse concerto, chamou Abraão a essa oferta, a essa aliança, e Abraão fez do jeito que o Senhor tinha pedido. Mas o que nós temos que estar atentos e alertas são com os urubus, são com as aves de rapina que querem devorar nossas ofertas.
Porque às vezes o Senhor toca no meu coração a uma oferta e eu me seguro, e aí de repente vem o Satanás, um urubu, uma ave de rapina, um gafanhoto, e puf, pega e leva embora a oferta, você não sabe nem para onde que foi, como que gastou, isso tudo porque você não seguiu uma palavra de obediência ao Senhor. Aleluia, Jefferson estava lembrando aqui sobre o decreto do mês de abril, em nome de Jesus, o decreto tremendo, que está lá, e uma das que está lá no nosso grupo do WhatsApp, está lá o decreto do mês, que é tremendo, que o Senhor vai varrer com vassoura de ouriço. Aleluias. Eu continuo aqui, e o Eterno disse a Abrão, saiba que seus descendentes vão viver como estranhos numa terra que não é deles. Eles serão escravizados e oprimidos durante 400 anos. Depois disso, punirei os senhores deles. Ele ia punir aqueles que os escravizaram. Punirei os senhores deles. E aquela geração sairá de lá carregada de bens. Mas você não. Você terá uma vida longa e plena e morrerá em paz. Seus descendentes não voltarão para cá antes da 4ª geração, porque o pecado entre os amorreus ainda não excedeu o limite. Depois que o sol se pôs e veio a escuridão, um fogaréu fulminante e uma tocha acesa passaram entre as carcaças que haviam sido cortadas. Foi nesse cenário que o Eterno firmou uma aliança com Abrão. Dou esta terra a seus filhos, desde o rio Nilo, no Egito, até o rio Eufrates, na Assíria, território dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos hititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Amém. O que esse texto nos traz? O que esse texto nos relata? Aqui ele está fechando uma aliança com Abraão. Aqui Deus está demarcando a terra. Que terra é essa? Canaã, a terra prometida. Por quê? Porque Deus, onde Abraão estava pisando, Deus já estava dando como herança. Eu já ouvi muitas pessoas dizendo, poxa, mas Deus levou o povo do Egito e tomou a terra prometida e matou os gigantes que estavam naquela terra. Mas aquela terra nunca foi dos gigantes. Aquela terra já estava determinada quando Abraão pisou nela. Então Abraão foi o primeiro a assumir aquela terra em Canaã. E aí Deus delineou, demarcou. Por quê? Porque a geografia que Deus nos coloca, Ele delineia, Ele marca, para que a gente possua aquela geografia e seja responsável por ela. Eu quero dizer para você nessa noite, nessa live que você está ouvindo, que Deus delineou o seu território. Ele já estipulou os lugares que você vai ter vitória. Já está separado e demarcada a tua vitória. E essa geografia que Ele delineou é tua. Está separado para você. Está separado para a tua conquista. Pode vir gigantes contra você. Pode vir oponentes querendo te tomar. Mas o que Deus marcou para você, o que Deus determinou para você, já está decretado. E é teu. Você pode tomar posse, você pode receber o que Deus escreveu na tua história, Deus vai fazer cumprir. Não adianta quererem tomar de você, porque Deus já entregou em tuas mãos. Da mesma forma, Ele delineou a Abraão onde seria a terra prometida. Só que Ele disse, você não vai passar por essa fase. Você vai morrer em paz. Mas haverá um povo, que é o meu povo, que virá descendente de você. A partir da sua descendência, que esse povo vai ser escravizado. Esse povo vai ser escravizado. E que povo é esse? Foi justamente o que nós começamos a falar ontem. Quando José foi levado ao Egito, e quando José trouxe o povo que estava com fome, a sua família veio para o Egito, eles começaram a viver ali no Egito. E começaram a crescer no Egito. O povo hebreu começou a se multiplicar. Passou a época de José morreu, mas o povo continuou no Egito, multiplicando, até que chegou o tempo em que
os novos faraós que foram assumindo não se lembravam mais de Moisés, não conheciam mais a história de Moisés, mas o povo hebreu estava ali, permaneciam enriquecendo e multiplicando. E aí veio um decreto de Faraó dizendo que esse povo teria que ser escravizado. E esse povo foi escravizado. Seus bens foram tomados. E eles começaram a trabalhar para os egípcios. E foram extremamente massacrados. E aqui diz a palavra por 400 anos. Existem historiadores que dizem que foi por 450, por 430, outros por 400, outros demarcam isso a partir da chamada de Abraão. Mas enfim, eu quero compreender este texto aqui, que está dizendo que seriam escravizados por 400 anos. E esse povo ficou aprisionado no deserto. E esse povo ficou, amém, Gerson, amém, estou vendo aqui o decreto do mês de abril. E esse povo ficou escravizado no deserto. Por esse período, conforme Deus tinha estipulado. E aí, foi quando começou-se a necessidade, por que isso aconteceu? Porque ainda não tinha se cumprido o limite da iniquidade dos amorreus. Porque a iniquidade existe um limite. Toda vida, toda situação negativa, toda maldade, lembrei a palavra que eu queria, toda maldade, ela tem um limite. Deus não está alheio a isso. Às vezes a gente pensa, poxa, mas a pessoa, eu vivo sendo perseguido, eu vivo sendo guilhotinado, eu vivo sendo rechaçado. Irmão, Deus está ciente disso, mas vai se cumprir esse limite. Deus está te dando condição para suportar. E com esse período, isso vai gerar algum aprendizado na tua vida, mas isso tem um limite. E esse limite vai chegar ao fim. E quando esse limite chegar ao fim, Deus vai te libertar dessa prisão e vai devolver para você a sua herança em dobro. Por quê? Porque o que é seu já está separado, irmãos. Todos nós vivemos um período de deserto, todos nós vivemos um período de aprendizado, um período que nos sentimos aprisionados. Todos nós vivemos por isso, nos sentimos no cárcere, mas nunca seremos presos, nunca seremos encarcerados, porque o Senhor nos libertou. E somos livres em Cristo Jesus. Paulo e Silas estavam na prisão, mas eles nunca foram presidiários. Porque à meia-noite eles clamavam ao Senhor e as barras caíram. Houve um terremoto e tudo veio abaixo. Por quê? Porque a autoridade do Senhor está em mim, está em você. Então haverá um momento da opressão, haverá um momento da dificuldade, mas esse mesmo Deus que era o Deus de Abraão e que é o nosso Deus e permanece sendo Deus sobre nossas vidas, ele vai nos dar no tempo certo a vitória. Há um limite para a iniquidade. Aqui ele vem dizendo que a maldade dos amorreus ainda não tinha chegado ao limite, mas esse limite chegaria. E quando esse limite chegasse, o povo que estava escravizado seria liberto. E ia passar por uma trajetória de deserto e iria tomar a terra prometida, porque já estava o espaço delineado. Da mesma forma, já existe um espaço, uma geografia que Deus já te entregou, que está marcado. Podem vir opressores, podem vir gigantes, podem vir perseguidores, mas o que Deus determinou para a tua vida vai ser alcançado em Cristo Jesus. Creia nisso. Como eu disse, eu acredito que Deus vai fazer na tua vida muito mais do que você imagina ou pensa, e os seus olhos podem enxergar. Isso aconteceu com Abraão. E aí, a partir daqui, a história de Abraão começou a mudar. Porque veio a questão, logo depois de Agar, que foi uma má interpretação, porque também tem isso, né? Às vezes Deus nos promete algo e nós interpretamos à nossa maneira. Mas temos que estar atento a isso, que Abraão também interpretou. Foi na conversa de Sarai e engravidou e gerou Ismael, que depois foi um problema para Abraão. Mas Deus prometeu que daria um filho dele e de Sara, que se tornaria Abraão e Sara, de Abrão e Sarai para Abraão e Sara. E eles tiveram Isaac.